não foi de surpresa. Essa palavra surpresa, ela é muito conhecida, né? Não teve quem já não teve surpresa na vida, de uma forma ou de outra, né? Não tem quem já não recebeu, fora do aniversário, um presente. Daí é aquela surpresa. Foi uma surpresa receber esse presente, porque não é nem meu aniversário, né? Às vezes no futebol se usa muito, né? Foi uma surpresa para nós ganhar esse jogo. Outro pode dizer, foi uma surpresa em perder esse jogo. É coisas que aleatórias, assim, que não estão na programação, né? É como que alguém festejar algo que não esperava, né? Sou campeão, venci, ganhei um título, foi surpresa, né? E às vezes você comemora, fica tanto tempo sem ter uma surpresa na vida. Como no futebol, que nem agora, tem não que eu sou gremista, né? Mas tem o Inter faz 15 anos que não ganha título, né? Então agora se vir um título vai ser uma surpresa. Isso é o futebol. Mas é surpresa. Tem muitas coisas na vida que é surpresa. Mas esta palavra não foi de surpresa. Eu refleti muito essa semana sobre ela. E nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia. O meu esboço aqui praticamente é só a palavra, para você entender que nada na vida acontece de surpresa. Está registrado na palavra tudo o que está acontecendo a nível de mundo. Toda a história humana, ela é guiada pela Bíblia. O que não aconteceu ainda vai acontecer. E você precisa entender que nada foi de surpresa. Nada. E essa palavra de hoje, eu creio que ela vai mudar a tua forma de pensar sobre a vida, inclusive, sobre o mundo como um todo. É uma palavra que ela põe os pingos nos is, sobre surpresa. E as pessoas costumam dizer, para mim é uma surpresa eu não estar bem. Como assim? Para mim é uma surpresa eu não ter conquistado ainda isso ou aquilo. Será que é surpresa? Não tem surpresa. E é isso que nós vamos ver, começando lá no livro de Gênesis, falando sobre a arca de Noé, que foi algo que não foi de surpresa. Gênesis 6, 7 e 8 diz: declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito, disse Deus. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Deus avisou: farei desaparecer da superfície da terra todo ser humano. Versículo 12 ao 14. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. No versículo 18, Deus diz: mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Deus falando para Noé: tu vai entrar. Porém, não foi de surpresa o dilúvio, pois Noé demorou de entre 100 a 120 anos para concluir a arca. Deus antes avisou: eu vou destruir todo ser humano. Hoje, eu acredito que naquele tempo a terra poderia estar como hoje, porque aqui diz que
porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, os seres humanos. E hoje é muita violência, né? É muito vício, é muita idolatria, é muita prostituição. A terra está mais ou menos parecida, mas Deus avisou. E Deus não mandou Noé construir uma arca do dia para a noite. Foi 100 a 120 anos. O povo podia ter pedido a Noé, e quem sabe pedia. O que é isso? Porque eles não conheciam um barco. Porque na época de Noé não chovia. Era somente orvalho que irrigava a terra. Não tinha lagos, não tinha oceanos. Então ninguém conhecia barco. Era um absurdo alguém estar construindo aquela geringonça grandona, vamos chamar assim. Como hoje é um absurdo para muitas pessoas, quando a gente cita o arrebatamento, que a igreja será arrebatada, sequestrada, tirada da terra. É um absurdo, nunca ninguém viu isso. Mas na época de Noé, alguém tinha visto o barco? Não. Era um absurdo aos olhos humanos? Era. Deus trouxe o dilúvio? Trouxe. 40 dias e 40 noites de chuva. Só não morreu a família de Noé. O resto da humanidade, Deus não matou, eles se mataram. Entenda isso. Deus é amor. Deus deu oportunidade para aquela geração, para aqueles homens e mulheres daquela época a se arrependerem. Mas eles não se arrependeram. O dilúvio veio e executou. Não foi de surpresa. Para Noé também não foi surpresa. Para Noé também não foi de surpresa. Por quê? Porque Noé ouviu as palavras de Deus e creu. E ele estava fazendo a arca não só obedecendo a Deus, mas ele estava crendo na palavra. Vai vir água, vai acontecer, as águas vão subir e nós temos que estar aí dentro desse barco aí, dessa arca. Quando as águas vieram e Deus mandou a família entrar e Deus fechou a porta, foi surpresa para Noé? Não, porque ele havia avisado. Tem tantas coisas que Deus já avisou e o homem está colocando em risco tudo. Não foi de surpresa e nunca será de surpresa. Diga para a pessoa do teu lado, não foi de surpresa. Eu quero citar algumas profecias de Isaías sobre a vinda de Jesus. Que quando Jesus veio da forma que veio, foi uma surpresa geral em Jerusalém. Mas não foi surpresa para os magos do Oriente, que seguiram aquela estrela e acreditaram na profecia e foram levar joias, presentes a Jesus. Mas para aquele povo lá de Belém, em Israel, foi surpresa. Mas 700 anos antes, mais ou menos, Deus usou o seu profeta Isaías para avisar tudo o que iria acontecer, desde o nascimento até a morte de Jesus. E olha o que diz Isaías 7, 13, 14. Então falou Isaías: ouvi vós todos os descendentes da casa de Davi, parece vós pouco fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Essa virgem já engravidou e já nos concedeu este filho, sim ou não? Foi de surpresa? Não, porque 700 anos antes, o profeta disse que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e disse até o nome, Emanuel, Deus conosco, Jesus. Nada foi de surpresa. Deus sempre avisa antes, através da sua palavra. Imagino vocês, uma virgem dando à luz, antes de Maria e depois de Maria, ou durante a vida de Maria. Você tem conhecimento de outra virgem que engravidou e deu à luz? Você já leu em algum lugar que outra conseguiu isso? Não.
Mas então foi um absurdo, foi uma surpresa para o povo da época? Até foi, mas não deveria ter sido, porque 700 anos a profecia já havia sido pregada, escrita. Mas o homem esquece. Há 2000 anos está sendo feito um alerta através do que está nos evangelhos sobre o que acontecerá com a igreja de Cristo. E tem pessoas que ainda não conseguem crer. O que aconteceu com o povo de Noé que não creu? Morreu. Se lascaram, como se diz. Então se ligue, fique atento. Isaías 9, 6 e 7. Continua mais uma profecia. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Isso já foi realizado? Esse menino já nasceu? Sim ou não? Foi de surpresa? Havia sido avisado. Vamos embora, vamos para frente. Isaías 11, do 1 ao 5. Aqui tem outra profecia. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, que era o pai de Davi, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. Que fala do poder, de como seria esse menino, que essa virgem ia engravidar. O menino que vos nasceu há 700 anos, ele falando no futuro, com esse poder, como ele iria julgar. Foi surpresa Jesus fazer tudo isso? Que ele já fez uma parte disso. Não foi surpresa. O profeta declarou isso 700 anos antes. O próprio Isaías, no capítulo 53, é interessante que dentro do livro do profeta Isaías, ele cita desde a virgem que iria engravidar. Ele cita sobre o menino que vos nasceu. Ele cita o poder que ia emanar deste homem, que ia brotar do tronco de Jessé. E também Davi alertou sobre a morte, a crucificação, a tortura que ia passar Jesus, 700 anos antes. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Os nossos erros. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade,
ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Jesus foi maltratado, humilhado, torturado, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha que permaneceu calada. Ali ele foi crucificado, ele foi golpeado. Tudo isso aconteceu já? Sim ou não? Aconteceu. Foi de surpresa? Não foi de surpresa. 700 anos antes, mais ou menos, o profeta alertou a todos do que iria acontecer. Pergunta: e daí o que está para acontecer na Bíblia? Daí por que as pessoas não creem? Porque talvez você não respeita o que a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Muitas pessoas colocam em risco a sua salvação, colocam em risco a sua vida, tudo, por não crer no que a Bíblia está nos alertando. Porque nada vai ser de surpresa, tudo está registrado. Aplauda o Senhor Jesus. Essa pequena introdução foi para mostrar para você uma parte do que a Bíblia, do que os profetas ungidos pelo Espírito de Deus relataram na Bíblia, e aconteceu. Tudo está acontecendo conforme a Bíblia, tudo acontece segundo a palavra de Deus. Jesus falou. Agora vem algumas falas de Jesus, para que você entenda que não foi de surpresa, talvez algumas coisas que já aconteceram na tua vida, e outras que poderão acontecer. Jesus 20, 17 ao 19, Jesus disse, aqui Mateus registrou: Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia, ele será ressuscitado. Isso já aconteceu. Foi de surpresa? Não foi de surpresa. Nós lemos ali várias profecias de Isaías. Uma delas falava sobre esse momento. Ele foi maltratado, torturado. E aqui em Mateus, ele está dizendo: agora estamos subindo para Jerusalém, para que se cumpra a palavra de Deus. João 6,54, Jesus disse: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós ressuscitarmos lá no último dia por Jesus, vai ser de surpresa? Não, Jesus já avisou. Você vai participar hoje da ceia, da mesa do Senhor. Por que você vai participar? Porque o que Isaías profetizou no capítulo 53 já aconteceu. Nós só podemos participar da ceia porque as profecias já aconteceram. Jesus já subiu a Jerusalém para ser crucificado e foi, e para ressuscitar, e ressuscitou e está vivo. Está em mim, está em você através do Espírito Santo. E agora ele diz que ele vai ressuscitar a nós no último dia. Isso não vai ser surpresa, porque nós vamos embora daqui crendo nisso. João 14,6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas estão buscando Deus, muitas pessoas buscam em tantas coisas, acreditam que estão servindo a Deus, dobrando seus joelhos, estendendo suas mãos para divindades humanas, estranhas, criadas por mãos do homem. Mas Jesus avisou: ninguém vem ao Pai senão por mim.
E as pessoas perdem tempo, perdem a saúde, perdem casamento, perdem as finanças, perdem tanta coisa. Quando Jesus disse: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai chegar a Deus senão por mim. Está avisado. Não pode ser surpresa para uma pessoa ter perdido talvez vários anos da sua vida atrás de coisas erradas e não ver nada de bom acontecer. Não pode ser surpresa. E não é surpresa. Porque se você quer uma vida diferente, você precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus senão por Ele. Aplaude a Ele. Jesus falou em João 15:5: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. É notório que todo mundo escuta aqui, ali, aonde está Deus. Por que que isso acontece comigo? Hoje é ceia. Novamente eu estou vendo que falta pessoas que faltam cultos seguidos. E Jesus avisou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Mas quem não participa da ceia, segundo Jesus, não vai ser ressuscitado por Ele para a vida eterna. Vai ser surpresa para essas pessoas? Não vai. Avisadas estão. Aí não consegue realizar obra nenhuma, não consegue nunca terminar nada em sua vida. Por quê? Porque Jesus avisou: sem mim não podeis realizar obra alguma. Por que talvez você insiste em querer realizar alguma obra sem Jesus? Porque para você realizar a obra abençoada que permanece, você tem que estar ligado na videira verdadeira, ligado em Jesus. Que Ele disse: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. É surpresa para você, talvez, estar na igreja e não produzir muito fruto? Não pode ser surpresa se você está na igreja, mas não está ligado totalmente em Jesus. Não tem surpresa nenhuma nisso, nenhuma. Marcos 16:16. Aquele que crer, Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia quem não crer será condenado. Meu Deus, isso é muito forte. Dia 27 agora, na festa das cores, nós vamos ter também um batismo. Você pode deixar o teu nome lá no bookstore com a pastora, ela está pegando os nomes de todos aqueles que vão se batizar. Não será surpresa nenhuma. Se um dia você for condenado, não será de surpresa, que todos que estão aqui nesta noite perderam a sua inocência por ouvir esta palavra. Põe o versículo ali, Marcos 16:16. Olha o que Jesus disse: todavia quem não crer será condenado. Mas não é Jesus que vai te condenar, é a pessoa que se condena. Ela se autocondena quando ela não crer em Jesus, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Ser salvo não vai ser surpresa para você, porque você aceitou a palavra de Jesus. Mas ser condenado também não pode ser uma surpresa para você, porque a palavra foi pregada faz 2000 anos, mais ou menos 2000 anos, que esta palavra foi dita, mais de 2000 anos por Jesus, e ainda tem pessoas que demoram para acreditar. 100 a 120 anos Moisés ficou construindo a arca, e o povo tocando a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Esse não é um louco, esse não é um religioso, esse não é um fanático. E de repente veio as águas, mas não foi de surpresa, porque eles estavam avisados. Você quer ser salvo
Então reconheça Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador. Aplaude a Ele, bem forte, bem bonito. Mateus 24, do 36 ao 42, diz: Jesus faz-nos um alerta sobre o arrebatamento da igreja. Quando a igreja será sequestrada, tirada da terra, que para muitos, volta a dizer, é um absurdo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso, pastor, eu não quero acreditar nisso, sei lá, tudo que as pessoas dizem. Mas no tempo de Noé, também parecia um absurdo, chover onde nunca choveu, e ainda a ponto de cobrir toda a terra. Que absurdo é esse que Noé está falando? Aconteceu isso? Sim ou não? Aconteceu. Foi de surpresa? Estava avisado. Presta atenção nesse aviso aqui. Muita atenção. Jesus disse: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, que ele está falando dele, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Até ali. Gente, que palavra que Jesus nos deu aqui. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Nos dias de Noé não foi de repente e não foi de surpresa. Deus chama Noé e dá uma missão para ele construir a arca. E como ela era gigante, a Bíblia fala de 100 a 120 anos. E o povo, Jesus disse que naquele tempo, o povo continuou comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio. Quer dizer, estava levando a vida normal, gaita e foguete. E o dilúvio veio. O que o dilúvio fez? Olha só que interessante isso. O dilúvio veio e tirou da terra todas as pessoas. Quase que um arrebatamento que ninguém quer. Mas Jesus, na verdade, Deus, na verdade, arrebatou Noé e sua família dentro da arca. Os que creram foram arrebatados pela vida. Os que não creram foram arrebatados pela morte. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Noé e a sua família creram e foram salvos. O resto de toda a humanidade não creu, foram condenados. Está mais claro do que isso, irmãos. Nem o sol brilhando sobre a tua cabeça. Não brinque com a tua eternidade. Não brinque com uma só palavra da Bíblia. No versículo 40 aqui, Jesus seguiu falando até o 42. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Pastor, mas se eu não sei o dia, não vai ser uma surpresa? Não! Não vai ser surpresa, porque você vai ter que estar preparado todos os dias. Como é estar preparado todos os dias, pastor? Abandone o pecado, abandone os erros, abandone os vícios, abandone a idolatria, sirva a Deus, caminhe após Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me acompanhe. Lucas 9:23, Jesus falou. Pastor,
Às vezes as pessoas me questionam: pastor, por que o avião da Chape caiu? Caiu porque houve muita imprudência do dono do avião, tudo, vocês sabem da história. E as pessoas morreram. Pastor, mas os que serviam a Jesus e estavam lá dentro, glória a Deus, estavam preparados. A hora que você entrar no teu carro, a hora que você entrar no ônibus, a hora que você entrar num avião, num trem, a hora que você está caminhando, você não sabe se pode acontecer alguma coisa ali, você cair, ou algo acontecer e você partir. Você tem que estar preparado. Porque Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Eclesiastes 12:7 diz: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Aqui está falando da morte. Tem surpresa na morte? Você nasceu sabendo que um dia tu vai embora. Não existe surpresa, alguém morrer antes ou depois, ou antes ou depois, não existe. Existem circunstâncias da vida, que às vezes por um motivo ou outro a pessoa é agredida por uma enfermidade, por uma doença. Quantos já foram embora assim? Mas o que tem que acontecer é que a pessoa tem que estar preparada para partir daqui. Porque em Eclesiastes já está dito que o pó vai retornar à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, quer dizer, a pessoa vai morrer. Pastor, aquela pessoa morreu. Tem surpresa disso? Não. Talvez alguém vai dizer que ela foi antes do tempo, eu não sei. Quem que mede esse tempo? Não é surpresa ninguém morrer, porque a Bíblia já fala que nós passaríamos por uma morte. Nós dormiríamos um tempo. Isso é tremendo, irmãos. Gálatas 6:7. Paulo disse aos Gálatas: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Não vos enganei. Deus não se permite zombar. Não há surpresa se você está colhendo coisa ruim, porque com certeza tu plantou coisa ruim. Não há surpresa se você estiver a 1000 no ponteiro, como se diz. Não há surpresa se você está sendo hiper abençoado. Não há surpresa se você está colhendo muito, porque com certeza há uma plantação, há uma semeadura para isso. Não há surpresa, não há sorte e azar. Você consegue entender isso? Isso deixa muito claro. Você vai plantar uma semente de melancia e você vai lá e colhe melancia depois. Tem surpresa nisso? Não, porque você plantou melancia. Agora, se tu plantar uma semente de melancia e ir lá e colher uma abóbora amarela desse tamanho, é surpresa? Claro que é, não tem nada a ver. Mas isso não acontece no mundo espiritual, e muito menos nesse mundo físico. Não vos enganeis. Em Mateus 25, do 31 ao 41, diz algo poderoso, para nós concluir. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste. Versículo 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Naqueles dias alguém dirá, não foi de surpresa. A Bíblia está dizendo aqui
Que o rei dirá aos que estão à sua direita, até parece a política nos dias de hoje, né? Tem direita e esquerda. Abençoados de meu Pai, vinde abençoados do meu Pai, as ovelhas. Por que Jesus usou aqui ovelhas e bodes? Porque a ovelha é mansa, ela vai ao matadouro calada. O bode é rebelde, é ruim, é bravo, não concorda, ele está na esquerda. Agora você chegar naquele dia e você ouvir de Jesus essa frase: vinde abençoados de meu Pai. É duas frases somente, uma das duas você terá que ouvir naquele dia. Se você estiver nos salvos, você vai ver Jesus olhar para você e dizer: vinde abençoado de meu Pai. Que alegria, meu Deus, correr em direção do Salvador, da glória de Jesus. Mas também vai ter aquele que vai estar na esquerda: maldito, apartai-vos de mim. Malditos, apartai-vos de mim. Meu Deus, acabou, né? É só duas frases, gente. Vai ser de surpresa? Não poderá ser de surpresa. Se naquele dia você está na direita, com as ovelhas, com aqueles que vão ouvir um convite: vinde abençoados do meu Pai, vai ser surpresa para você? Não, porque você, enquanto vivo, enquanto um ser vivente, você buscou servir a Deus acima de todas as coisas. Como não será surpresa se você estiver do lado esquerdo e Jesus olhar para você e dizer: maldito, apartai-vos de mim. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui está a prova que Deus não preparou o inferno para nenhum ser humano. E Deus não envia nenhum ser humano para o inferno. Apesar daquele dia ele dizer: malditos, apartai-vos de mim. Porque foi uma escolha da pessoa. Não é Jesus que escolheu A ou B e jogar para lá. É a pessoa que escolhe. Por isso que naqueles dias alguém dirá: não foi de surpresa, irmão. Diga para quem está do teu lado: não foi de surpresa. Irmãos, essa viagem pela Bíblia que nós fizemos é para deixar muito claro para você que nada é surpresa para ti. Não tem essa: eu tive sorte e tive azar. Você teve livre-arbítrio, e isso é diferente. Você teve livre escolha para escolher, e dependendo da escolha que você fizer enquanto estiver por aqui, naqueles dias, ou você estará na direita ou na esquerda. Ou você vai ouvir: vinde abençoado do meu Pai. Ou você vai ouvir: maldito, aparta-se de mim. E daí ele segue: meu Deus. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. A escolha é você que faz aqui. Por isso que pastor, líder, não precisava fazer todo o esforço que faz para as pessoas aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para as pessoas ser fiéis a Deus, para as pessoas ir para a célula, para as pessoas vir para a igreja. Não precisava fazer força nenhuma, a palavra está aqui. Ninguém de vocês que estão aqui nesta noite são inocentes a partir de agora, porque a palavra foi pregada para vocês, a palavra foi confessada para vocês, e Jesus disse: uns à direita e outros à esquerda. Quer dizer, ele mostrou: vai ter dois lados somente, não tem o terceiro.